Boa tarde, pessoal. Professor Emerson aqui, Sociologia. Hoje, na aula de hoje, a gente vai começar a fazer uma aula aqui para entender essa questão da formação patriarcal, tá? Essa aula aqui, a gente vai ter que dividir ela provavelmente em 3 aulas, tá? Que é baseado num curso aí que o professor está fazendo aí de formação política na Castro Alves, tá? Então essa aula aqui foi uma aula da Ana Prestes, aí, então eu peguei esse material, me apropriei desse material, desses slides aqui dela, para a gente fazer uma aula aqui adaptada aqui ao ensino médio. Tá, a Ana Prestes aí é neta, eu acho, filha ou neta do Luiz Carlos Prestes, né, aquele que era movimento tenentista, coluna Prestes, né, comunista, todo aquele cara ali o cara que personagem do filme Olga, né? Aquele filme que eu acho que vocês já viram, a gente já viu junto, não importa. Mas vamos lá. Então, vamos começar aqui, porque isso aqui tem muito conteúdo, a gente vai ver, eu vou compartilhar com vocês todos esses slides aqui agora, mas a aula vai se limitar aqui por causa que a gente tem um tempo, né? E isso é muito conteúdo, então a gente vai dividir essa aula aqui em 2 ou 3 etapas, tá? Vamos começar para entender o papel da brasileira na política de hoje. Então é preciso conhecer a estrutura econômica, social, política, que foi a base da formação do Brasil e segue sendo seu esteio, tá? Então o que acontece? A gente tem a questão da conquista ou da descoberta, entre aspas, né? Que foi feita, né, por navegantes, né, na sua grande maioria 100% homens, tá? Então a gente começa já com a nossa base colonial, que é uma base agroexportadora, né? Uma base de produção econômica primária, né? Agrícola, primária. Então a gente tem um ciclo do pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração, ouro, diamantes, café, e hoje em dia a gente tem a soja e a pecuária, né? Então estão queimando, tacando fogo em tudo aí. Tá, então o Brasil é um país de muita concentração fundiária. Vamos seguir aqui, tá? Muita concentração fundiária, má distribuição de terras. Então, nesse contexto da concentração fundiária, eu gosto de lembrar o livro do Vietnam Mogg, que é o Bandeirantes e Pioneiros, né? Bandeirantes que são os do Brasil, pioneiros que são os norte-americanos, né? E a Lei de Terras, que é de 1850, que é a nossa lei, e o Homestead Act, que é uma lei norte-americana aí de um pouquinho depois, 1862, que eles venderam aquelas terras do meio dos Estados Unidos ali, o território de Iowa, né, que é entre os montes Apalaches e o rio Mississippi, uma região enorme, e venderam as terras para os colonos por $1 o alqueire, né? Então acontece estimulando a justa distribuição de terras. Em contrapartida, aqui no Brasil, a lei de terras ela dava manutenção ao latifúndio, né, a concentração de vastas terras na mão de poucas pessoas. Então, essa grande diferença entre o processo colonial norte-americano e o nosso super concentrado na questão fundiária, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem um quadro de desigualdade social que é em função disso, tá? A dizimação das comunidades indígenas, a exclusão e discriminação até hoje, né? Então a gente tem terra já estava ocupada, né, gente? O pessoal teve que matar os índios para poder, né, tomar. Vamos falar tomar, vamos falar o certo, né, que é roubar, né, cara? A gente tem não só o racismo em relação aos indígenas, que eram considerados assim, né? Tinha até a dúvida se eles teriam alma ou não, né? No início do século XVI. E aí então veio aquela questão das companhias de Jesus, que veio, né, para transformar eles em cristãos e tal. E escravos, né? A escravidão, que começou já lá
na primeira metade do século XVI, em função da substituição da mão de obra nativa pela africana, tá? Também nesse contexto racial, né, que o negro aí não era obra do diabo, aquelas coisas todas que a gente já viu. A gente vem, é um país extremamente violento, existe uma mitificação que o brasileiro é um povo pacífico. Gente, a história do Brasil é banhada em sangue, tá, gente? Tem rebeliões populares ao longo de toda a nossa história, sempre super reprimidas com extrema violência, né, por parte das Forças Armadas. E aí a gente conhecendo a história do Brasil e vendo, a gente começa a questionar o papel das Forças Armadas, do que deveria ser e o que realmente é, né? Então a gente começa a ver que as Forças Armadas, na verdade, elas não prestam serviço à população em questão de soberania, e sim para manutenção das elites, né? Então sempre quando teve uma revolta, né, as Forças Armadas são usadas para a repressão, tá, da população. Tá? Uma estrutura... desculpa, educação, não falei, esqueci a educação. Educação, então, voltada só para elite colonial, tá? Então, aquela aristocracia colonial que tem acesso à educação, o resto não. O Brasil é um país de analfabetos até o século XX, tá? Que é quando em função da Revolução Industrial, êxodo rural, isso a gente não vai falar agora, tá? Que criaram a escola pública. Na verdade, a escola pública não tem qualidade propositalmente, né? O ensino público no Brasil é sucateado porque a escola, na verdade, é um depósito, né, gente? Quando a criança não pôde mais ir para o mercado de trabalho, começou a leis de proteção à criança. Então, vamos fazer o que com a criança se a mão de obra dos pais tem que estar disponível para as elites? Fazer os que, então vamos criar a escola, que daí a gente coloca lá, mas a escola não pode ser boa, porque senão a criança vai se tornar um adulto com consciência de classe, e não é isso que as elites querem. Mas vamos voltar aqui a escravidão, tá, gente? A questão escravocrata no Brasil, tá? Aqui, gente, esse infográfico é muito interessante porque a gente vê que há aproximadamente 12 milhões... É isso? 12 milhões, tá? Ao longo desses 4 séculos de escravidão, de 16 até o final do 19, tá? Então, desses 12 milhões, para o Brasil, exclusivamente para o território brasileiro, quase 5 milhões, podem ver aqui, ó, 9 mil para a Europa, 67 mil para a Argentina e Uruguai. A Jamaica aqui tem 1 milhão, os Estados Unidos tem 389 mil, e para o Brasil tem 4 milhões. Tá, gente? O Brasil foi o maior território escravocrata do hemisfério ocidental, recebeu cerca de 5 milhões. 40%, gente. É a maior população africana fora do continente africano, está dentro dos limites territoriais do Brasil, gente. O Brasil tem o maior número de afrodescendentes fora da África, tá, gente? Então, é um país que foi o último país, tá, a abolir a escravidão, tá? Depois da escravidão, o que a gente tem? A gente tem uma política, cara, uma mudança do Código Penal em 1892 que criminaliza, né, os afrodescendentes, né? Torna crime, eu já falei sobre isso, mas vou repetir, tá, gente? Torna crime a vadiagem, a mendigagem e a capoeira, tá, gente? Então não se aplica nenhuma política de inclusão social, muito pelo contrário, tá, gente? A lei de terras, que é anterior a 1850, já visava impedir o acesso à terra por essas populações, tá, de ex-escravos e populações pobres, tá? Um dado aqui, ó, 75% das vítimas de homicídio são negras, tá? E a maioria total, né, do encarceramento, que começou lá nessa mudança do Código Penal de 1892, tá? Que é criminalizar o negro para
poder tirar a liberdade, né? Antes ele não tinha liberdade porque era escravo, e agora ele não tem liberdade, ele fica preso, né? Também não tem liberdade igual, tá? Então aqui a gente tem uma tela, tá? O Compromisso Constitucional de 1891, tá? Essa aqui é uma tela da Constituição, a Constituição Republicana, tá, gente? Não é porque a gente era colônia, império, que a gente é uma sociedade patriarcal, tá, gente? A gente continua sendo uma sociedade patriarcal até hoje, e isso aí entrou dentro da República. Vocês podem ver que a estrutura, vocês podem ver que aqui, ó, durante a Constituinte aí de 1891, a gente tem aqui só homens, né, nem jovens, né, de meia idade, tá? E as mulheres estão lá no mezanino, tá? Algumas, né, mostradas como troféu. Então a mulher nessa estrutura patriarcal brasileira era mostrada como um símbolo de status, né, de propriedade, né? Então lá o Constituinte ele é o pater família, a gente já falou sobre isso. Ele tem a mulher como propriedade, os filhos como propriedade, né? Então ele mostra a mulher ali toda bem arrumada, de chapéu, vestido, né? Comprado em Paris, provavelmente, como um troféu. Olha só, minha mulher bonita, eu sou rico, eu sou aristocrata, né? Tenho dinheiro e mantenho a minha família, tá? Essa pintura aqui não é do Brasil, é uma pintura lá do Oriente, mas também, né, só para mostrar que é uma sociedade patriarcal, também como a nossa, né, com outras nuances, outras características, mas para ver que uma espécie de uma charge ali, né, a mulher, os filhos, os homens, eles têm direitos que a mulher, a filha, as filhas e a mulher não têm, né? Então você cala a boca das mulheres e fecha os ouvidos, tá? A mulher não pode ter acesso a certas informações. Eu tenho uma colinha aqui que eu tô colando, tá? Desculpa. Vocês sabem que eu colo, né? E deixa colar também, colar é sensacional. Aqui é Brasil do século XIX. Chegada da família real, reino, império, república, pilares, tá? Vamos lá. O que a gente tem aqui, ó, gente, só salientar o livro do Boris Fausto, a História do Brasil, tá? Lá no final tem uma cronologia da história do Brasil e a gente costuma ver assim, ó, a chegada das primeiras mulheres brancas no Brasil é 1551. Então essa primeira metade do século XVI aqui no Brasil colonial, Brasil pré-colonial até 1572 e esse início, aí não tinha mulher, gente. Quer dizer, não tinha mulher, tinha indígena, que é mulher, né? E os portugueses, né, consideravam mulher, tanto que, né, foram lá e pegaram as índias tudo, né? E tinha africanas também, que foi antes, foi em 1578, né, a chegada dos africanos. Então o que acontece mas o que acontece? É a mulher, a indígena é mulher? É. A africana é mulher? É. Mas nesse contexto da época ela era menos mulher do que a mulher europeia, né? Então tem uma escala aí de hierárquica de valores, né? A mulher nesse contexto é menos do que o homem, eles consideram, tá? Mas dentro da escala de mulheres, então tem lá a branca, sei lá que ordem é, não sei quem vem primeiro, antes, a africana ou a indígena, né? Então o que acontece? A mulher, quando chega no Brasil em 1551, na verdade são órfãs, tá? Não sei se vocês viram comigo, algumas turmas viram aquele filme Desnudo, tá? Na verdade foram os orfanatos de Portugal. Então todas as meninas órfãs de Portugal foram mandadas para o Brasil para se casar com os bandeirantes, né, gente? Que eram gente bárbara, os piratas do sertão, gente imunda que vivia, né, descalça, coberta de sujeira e eram assassinos, né, de nativos, caçadores, piratas do sertão, né? Então quem não teve a oportunidade de ver, veja, isso aí tem no YouTube, Desmundo, acho que é assim. Vocês vão chorar no fim do filme, tá? Que é uma tragédia. E é uma história que aconteceu realmente, né? É você pegar órfãs lá de Portugal, crianças, né, gente? 12, 13 anos para casar com gente, adultos aqui, né? O Estado terrorista, né? Português. Vamos adiante. Quer dizer, não, vamos adiante, já estamos acabando. Isso é só a primeira parte aqui do nosso estudo aqui sobre esse tema, tá? Então a gente tem a chegada da família real, tá? Em 1808, tá?
o reino, o Brasil sobe ao status de reino unido, ao Portugal e ao Algarves, né? Para acabar com o pacto colonial, aquele negócio dos navios, só português. A independência em 1822 a gente tem um protagonismo da Leopoldina, tá, gente? A Leopoldina que assinou a nossa independência, mas, vejam bem, o crédito ficou com quem? Com Pedro, né, gente? Então o que acontece? Se mostra aí o patriarcalismo, Pedro que era um cara super bárbaro, assim, e a Leopoldina uma austríaca, super interessada em ciência, em literatura, né, uma pessoa letrada, tá? E é nota de rodapé no livro de história, enquanto Pedro, né, é o nosso imperador, tá? O Império, que é até a República, tá? Primeira Constituição, tá? A primeira Constituição foi do Império, né, que a gente vai ver agora. A abolição tardia, super tardia, né, o reflexo até hoje. E a República tá em 1889. A gente vai ver mais isso aqui e vamos terminar. Então a Constituição de 1824, tá, gente? Então ela sequer precisou negar os direitos da mulher. Tão óbvia que era a delimitação das mulheres ao mundo privado nas tarefas domésticas. No texto constitucional só se fala de mulher na condição de esposa do imperador e das princesas e de suas filhas. Por quê? Porque numa questão de hereditariedade, se não tiver homem, vai mulher, né? Tanto que a princesa Isabel, né, se continuasse a monarquia no Brasil, ia ser a imperatriz do Brasil, no caso da morte de Pedro II, já que ele não tinha filhos homens, né, adultos e tal. Então, só nesse caso, que se falava na Constituição de podia suceder uma mulher, tá? Mas a mulher não podia ser funcionária pública e não era considerada cidadã, não tinha direito a voto, tá? Não tinha direito à propriedade, tá? Então, segundo o jurista da época, conselheiro do imperador, tá? Não importa, José Antônio Pimenta Bueno. Nós temos bem expressados no artigo 90 da Constituição, só a massa dos cidadãos ativos é que goza de direitos políticos e, consequentemente, que os cidadãos inativos, no sentido do direito político, não gozam de tais faculdades. Nessa classe são incluídas as brasileiras, quaisquer que sejam, aliás, suas capacidades e habilitações. Então, o que acontece? É um artigo que coloca de fora a mulher do contexto da sociedade da época, tá? E nega a cidadania, tá? Em 1827, 3 anos após a Constituição de 24, o Brasil teve a primeira lei, a grande lei educacional, tá? Determinava que meninos e meninas estudassem separados e currículos diferentes, tá, gente? Então começou a ter a escola, tá? Nesse conceito do contexto do século XIX que eu já expliquei para vocês, a Revolução Industrial, tá? Proteção, isso aí é elite, tá, gente? Pode ver bem aqui, ó. Meninos aprendem adução, é que a menina aprende um currículo diferente, tá? Meninos aprendem adução, sustentação e as meninas não podiam ver nada além das 4 operações básicas, então não podia, a mulher até era perigoso aprender esse tipo de coisa, né? Acho que é isso aí. Quantos minutos a gente tem? Não sei. Mas vamos acabar por aqui. A gente vai continuar na próxima aula, senão vai ficar muita coisa, tá? Tem bastante material ainda pra gente ver, tá? E a gente vai continuar vendo o papel da mulher aí na história do Brasil. Muito importante pra gente entender a exclusão da mulher, principalmente a mulher negra, indígena, periférica, pobre, mestiça. Tá, gente? Até a semana que vem. Beijo, até a próxima.